Olá pessoal, hoje a dica é sobre os sensores de temperatura do tipo NTC. Os sensores de temperatura do tipo NTC informam a temperatura instantânea para a unidade de comando, para o módulo do motor. Os sensores de temperatura da água, do ar e do combustível são utilizados pela unidade de comando para o cálculo do tempo de injeção, da quantidade de combustível injetada no motor. A unidade de comando motor ainda utiliza a informação de temperatura da água para cálculo do momento de acionamento da ventoinha e momento de acionamento do sistema de partida frio, por exemplo. Ainda existem outras aplicações de NTC, como o sensor de temperatura do óleo, utilizadas, por exemplo, no Volvo FH com motor D13A, para que a unidade de comando avalie se deve ou não ser acionado o freio motor. O conhecimento do princípio de funcionamento e de como testar um sensor NTC é de extrema importância. Isso porque falhas relacionadas a sensores NTC podem gerar sintomas distintos nos veículos, como por exemplo, problemas de partida frio, partida quente, acionamento de freio motor e acionamento de ventoinha. Como é que funciona um sensor do tipo NTC? Um sensor do tipo NTC é constituído por um resistor NTC, um resistor de coeficiente de temperatura negativo. Ou seja, nesses resistores, nesses sensores, quanto maior a temperatura, menor a resistência elétrica. Para dar um exemplo, vamos entrar aqui no Doutorier, entrando aqui no Doutorier, vou entrar aqui no Doutorier no ano 2015, vou entrar aqui no fabricante Mercedes-Benz, vou escolher aqui a Sprinter 311 Street, Sprinter 906, 2.2 com sistema Delphi. Entrando aqui, vamos entrar aqui no manual sobre injeção eletrônica, como testar componentes. Entrando aqui, olhando aqui no índice, teste de sensores, vou escolher aqui o sensor de temperatura da água. Poderia escolher outros, mas vou escolher aqui o de temperatura da água, porque o princípio de funcionamento de todos os NTC é o mesmo, né? Então vou escolher aqui o da água. Olhando aqui no item a análise do sensor, observe o seguinte, olha a característica principal de um sensor do tipo NTC, de um sensor de coeficiente de temperatura negativo. Olha só, quando a temperatura é 0 graus, a temperatura da água aqui no caso é 0 graus, a resistência do sensor é aproximadamente 8.200 ohms, 8,2 kΩ, certo? A 40 graus a resistência do sensor é 1.284, a 80 309 ohms e a 100 graus a resistência do sensor é 171 ohms. Então observe que quanto maior a temperatura, quando a temperatura vai aumentando, a resistência elétrica do sensor vai diminuindo. Essa é a principal característica de um resistor do tipo NTC, de um sensor NTC. Como é que é montado, como é que é ligado o circuito elétrico de um sensor NTC? Um sensor NTC é alimentado pela unidade de comando com uma tensão de 5 volts. Então, um dos fios do sensor vem da unidade de comando da alimentação 5 volts e outro dos fios do sensor vai para a unidade de comando para o negativo, para o circuito de aterramento do sensor. Na verdade, o sensor de temperatura ele é montado num circuito divisor de tensão, onde dentro da unidade de comando fica um resistor fixo e o resistor NTC, o sensor, é o resistor variável desse circuito divisor de tensão. Sendo assim, quando a resistência elétrica do sensor NTC varia, a tensão medida sobre o sensor também varia. Quanto menor a resistência do sensor, menor será a tensão medida. Então, devido a essa característica, pelo sensor de temperatura ser montado num circuito divisor de tensão,
quanto maior a temperatura do meio, menor será a tensão de sinal medida no sensor. Entrando aqui no Doutoria novamente e olhando a tabela do sensor de temperatura da água da Sprinter 906, observe que a 0 graus nós temos uma tensão do sensor de 4,58 volts e a 100 graus nós temos 0,94 volts, ou seja, quanto maior a temperatura, menor a tensão de sinal do sensor.